Fala, guerreiro, futuro policial penal do estado do Ceará. Eu sou o professor Max Lima e nesse vídeo agora, bora responder algumas questões sobre o Estatuto do Desarmamento da parte aí administrativa do Estatuto. Então você que está assistindo aí essa aula pelo YouTube, já se inscreve no canal, já deixa o teu like e me segue lá no Instagram também, @MaxLimaDS. E se você tem interesse em participar do projeto Em Busca da Farda Preta, projeto aí voltado para a Polícia Penal do Estado do Ceará, onde eu abordo várias questões e videoaulas, já se inscreve aí no curso, o link aí está na descrição, também vai estar fixado aí no comentário e bora agora responder várias questões para te auxiliar a ser aprovado na Polícia Penal. Então, nesse vídeo de hoje, a gente vai abordar o quê? Questões, várias questões da parte administrativa. Então, volta aqui, ó. Bora aqui para o slide. Começar logo aqui as questões. Olha só. Questão 1. Considerando as disposições legais do Estatuto do Desarmamento e da Lei de Drogas, julgue o item que se segue. Esse aqui é um item do tipo certo e errado. A gente vai ler o item e vai dizer se ele está certo ou se está errado. Olha só. No caso de cidadão detentor do certificado de registro de arma de fogo expedido pela Polícia Federal, o certificado, ó, garante o livre porte do armamento em todo o território nacional. Está errado. Max, por que isso aqui está errado? Porque não é porte, é posse, é posse, é posse. Olha só o que acontece. Ó. Eu tenho aqui você. Imagina aqui que você, né? Você, tá aqui, ó. Você, tá aqui você. Você quer ter a posse da arma de fogo. Então tá aqui você. Aí você vai preencher os requisitos. Você vai ter que preencher os requisitos para ter a arma de fogo. Max, que requisitos são esses? Olha só, você vai preencher requisitos como por exemplo, efetiva necessidade, você vai precisar da efetiva necessidade para poder ter uma arma de fogo. Você vai precisar aqui, ó, de certidão negativa. Por exemplo, você não está respondendo nada, não foi condenado a nada, precisa da certidão negativa emitida por meio eletrônico. Você vai precisar aqui, ó, de ocupação lista, e também de residência certa. Ocupação lista e residência certa. Você vai precisar de capacidade técnica, e aptidão psicológica. Então você precisa desses requisitos aqui para você obter uma arma de fogo. Então, beleza, Max, eu preenchi os requisitos. Preenchi os requisitos aqui de acordo com o artigo 4º. Eu vou ter a autorização do SINARME. Então o SINARME vai me autorizar a comprar arma de fogo. Volta aqui. Quem é um SINARME? É aquele que faz gerenciamento aqui, faz o controle, faz o gerenciamento de todas as armas de fogo de uso permitido no território nacional. Então o SINARME vai autorizar você a comprar a sua arma. Então volta aqui, ó. Max, o SINARME me autorizou a comprar a arma. Então no caso, a PF, ó, Polícia Federal, a PF expede, vai fazer a expedição do seu CRAF. Max, o que é o CRAF? Volta aqui para mim. O que é o CRAF? Certificado de Registro de Arma de Fogo. Ele vai autorizar você a ter a arma no interior da sua residência ou no seu local de trabalho, desde que você seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento. Então a PF vai expedir o seu CRAF, que vai autorizar você a ter o seu CRAF. Então, no caso, você preencheu os requisitos, foi autorizado pelo SINARME a compra da arma, a PF expediu o seu CRAF, então você, ó, como teve a expedição do seu CRAF, agora você recebeu o seu CRAF, o seu certificado de registro, que no caso vai lhe dar aqui a posse da arma de fogo, que no caso você agora vai poder estar aqui, ó, dentro da sua casa, ó, com uma arma de fogo, por exemplo. Então é nesse sentido que a gente trabalha aqui o CRAF, o Certificado de Registro de Arma de Fogo. Então quando a gente vai lá na questão de número 1, por que ela está errada? Porque ela fala porte, e não é porte, é a posse. O CRAF, ele garante a posse. Porque olha só, a posse
ela tem a ver com a ideia de casa, ela é intramuros. Já o porte tem a ver com a rua, você ter a arma na rua, por exemplo. Então veja bem, se você tem o CRAF, o Certificado de Registro de Arma de Fogo, você tem direito a ter a arma no interior de sua residência ou no seu local de trabalho, desde que você seja o titular ou o responsável legal. Então imagina que você é cabeleireiro, você tem lá o seu salão dentro da sua casa, veja, é o seu local de trabalho e você é o titular e é o responsável legal do estabelecimento. Se você tiver a posse, você pode ter aqui o CRAF, né? No caso aqui o CRAF, que vai lhe dar a posse, você vai ter a arma dentro da sua residência. Agora, você não pode pegar a sua arma, colocar na cintura e sair andando na rua, não. Por quê? Porque o CRAF vai te dar apenas a posse. Você ter a sua arma dentro da sua casa. Max, e o que é que eu preciso para pegar a minha arma e sair andando na rua? Ou seja, ter aqui o porte, você vai precisar da autorização de porte. E essa autorização é determinada para algumas pessoas, por exemplo, policiais. Aí eu tenho também o caçador, que caça para subsistência, que tem que preencher vários requisitos. Aí eu tenho também a autorização aqui para a defesa pessoal. Se a pessoa cumprir os requisitos, vai poder portar aqui a arma para a defesa pessoal. Eu tenho várias pessoas que vão ter o porte de arma de fogo, mas em regra o porte é proibido no Brasil, à exceção de algumas pessoas que poderão ter. Por exemplo, você que está me assistindo, você vai se tornar policial penal, você vai ter tanto a posse, a arma aí no interior de sua residência, como também o porte. Você vai poder andar com a arma na rua. Então, no caso, ó, a posse vai dar direito aqui a você ter a arma na sua casa e o porte dá direito aqui a você ter a arma na rua, por exemplo, andar com a arma na rua e no shopping. E no caso, a posse, você precisa do CRAF. Já o porte, você precisa tanto do CRAF, mas autorização. Então é nesse sentido que a gente entende esse dispositivo. Por isso, questão errada. Questão de número 2. Olha só. Questão de número 2. Questão também do modelo do tipo certo e errado, que a gente vai ler e vai analisar se está certa ou se está errado. Olha só. É permitido a agentes e guardas prisionais não submetidos a regime de dedicação exclusiva portar arma de fogo particular ou fornecida por sua corporação enquanto não estiverem de serviço. Por que está errado? Essa questão ela está errada. Errada. Por quê? Porque de acordo com o artigo 6º, olha só o artigo, é o artigo 6º, aqui, parágrafo 1º, B. Artigo 6º, parágrafo 1º, B. O que é que vai dizer? Vai dizer, ó, que eles devem estar em dedicação, devem estar em dedicação exclusiva. Então, esse foi o erro da questão. Ou seja, ele vai poder portar arma particular, ó, ele vai poder portar arma particular, e também vai arma aqui, ó, fornecida pela instituição, desde que, aqui ó, mesmo fora de serviço, desde que submetido a regime de dedicação exclusiva. Então esse foi o erro da questão. Portanto, gabarito da questão errada. Bora ver aqui a questão de número 3. Questão de número 3. Olha só. Referente ao Estatuto do Desarmamento, assinale a alternativa correta. A. Olha só. O Sistema Nacional de Armas, SINARME, instituído aqui, ó, no Ministério da Defesa, está errado. Por que está errado? Bota aqui para mim, ó. Olha só. O SINARME, ele é diferente do Sigma. Por que, Max? O SINARME, ele vai fazer o controle de todas as armas que estão no território nacional. Ou seja, para você comprar uma arma, você vai precisar da autorização do SINARME. Agora, o SINARME, ele faz o controle de todas as armas de fogo no território nacional de uso permitido. Das armas de uso permitido. Max, e quem é que faz o controle das armas de uso restrito? É o SIGMA. Sistema de Gerenciamento Militar de Armas de Fogo. Ou seja, as armas de uso restrito, já está dizendo, ó, são restritas.
restritas às Forças Armadas, a determinados órgãos de segurança pública. Então, quem vai fazer o gerenciamento, o controle, é o SIGMA, enquanto que o SINARM faz o gerenciamento aqui das áreas de uso permitido. E o SINARM aqui, ó, ele vai fazer o gerenciamento da área de uso permitido, e o SINARM, ele está associado aqui, ó, à Polícia Federal, a PF, que está vinculado aqui ao Ministério da Justiça, ao MJ. Já o SIGMA, que vai fazer o controle das armas de uso restrito, está associado aqui, ó, ao comando do Exército. Ao comando do Exército. Então é nesse sentido que você entende esse dispositivo. Então quando ele volta aqui, ó, o Sistema Nacional de Armas, instituído no Ministério da Defesa, errado. O SINARM é instituído no MJ. Está vinculado aqui ao Ministério da Justiça, porque está no âmbito da Polícia Federal. Aqui, ó, no âmbito da Polícia Federal, tem circunscrição em todo o território nacional. Está errado por conta do Ministério da Defesa. B. A Polícia Militar expedirá a autorização de compra de arma de fogo após atendidos os requisitos estabelecidos em nome do requerente. Ó. Olha só, não é a Polícia Militar que expede a autorização de compra. Como é que funciona? Volta aqui, ó. Como é que funciona? Você vai preencher os requisitos. Você preenche os requisitos. Depois, ó, o SINARM autoriza você a comprar a arma de fogo. Beleza, tu gostou da arma tal, de uma Glock, gostou da Glock, o SINARM autorizou você a comprar a Glock. Você vai lá, com a autorização do SINARM, você vai poder obter a expedição do CRAF, que é feita pela Polícia Federal. Então a Polícia Federal foi lá e expediu o certificado aqui de registro de arma de fogo. Então com a expedição da Polícia Federal, você vai receber o CRAF, que vai lhe dar direito aqui, ó, a posse. Você vai poder ter a arma no interior de sua residência. Então volta aqui, não é a Polícia Militar que vai expedir, não é. Na verdade, quem vai fazer aqui a expedição é o SINARM. Quem vai expedir aqui a autorização da compra é o SINARM. Então, C. A aquisição de munição somente poderá ser feita no calibre correspondente à arma registrada e na quantidade estabelecida no regulamento desta lei. Ou seja, se você comprou, vamos supor aqui, ó, uma pistola. Você comprou aqui, ó, uma pistola. Você comprou uma pistola, então a munição deve ser correspondente a essa pistola. E na condição aqui, do limite estabelecido, ó, feito no calibre correspondente à arma e na quantidade estabelecida no regulamento desta lei. Então, de acordo com o nosso Estatuto de Desarmamento, gabarito, ó, letra C. Por que a D está errada, Max? Ao Exército, compete cadastrar os armeiros em atividade no país, bem como conceder licença para exercer a atividade. Por que está errada? Porque não é ao Exército, é ao SINARM, de acordo com as competências do SINARM. Por quê? Porque é o SINARM que vai gerenciar todas as armas de fogo de uso permitido no território nacional. Então a D encontra-se errada. É SINARM, não Exército. Olha só, a autorização para o porte de arma de fogo de uso permitido em todo o território nacional é de competência do SINARM e somente será concedido após a autorização da Polícia Federal. Errado. Ela inverteu. Ó. Na verdade, para ficar correto, deveria ser o seguinte. Ó. A questão deveria falar isso aqui, para ficar correto. Ó. A autorização para o porte de arma de fogo de uso permitido em todo o território nacional é de competência, ó, da PF, de acordo com o artigo 10. E somente será concedido após a autorização do SINARM. Ó. Deveria ser dessa seguinte forma, para poder a questão ficar correta. Aqui está falando, por exemplo, do porte, ó, volta aqui para mim. Aqui está falando, por exemplo, ó, do porte de arma de fogo para defesa pessoal, por exemplo. Então, veja bem, o cara foi lá, ó, preencheu os requisitos, foi lá no SINARM, o SINARM autorizou ele a comprar arma, a PF expediu o CRAF, ele recebeu o CRAF e ganhou a posse. Mas agora, ele quer andar na rua com a arma. Mas veja bem, para ele andar na rua com a arma, só o CRAF não autoriza ele a andar na rua. O que ele vai precisar? Ele vai precisar de uma autorização de porte. Então, se ele preencheu todos esses requisitos, ele vai pedir aqui de novo aos órgãos competentes a autorização para ter o porte.
Então, se for autorizado, de acordo com o artigo 10, ele vai receber aqui a arma, por exemplo, para defesa pessoal. Lógico que tem que ser declarada a efetiva necessidade dele ter o porte de arma de fogo. Então, volta aqui. Está errado esse dispositivo, de acordo com o artigo 10, que fala do porte para que defesa pessoal. É errada. Então, o gabarito aqui da terceira questão foi a letra C. Letra C foi o nosso gabarito. Quarta questão. O que diz a quarta questão? Acerca da autorização para o porte de arma de fogo de uso permitido, assinale a alternativa correta. A. A competência para a realização do ato é da Polícia Militar. Não, a competência é da PF após a autorização do SINARM. Então a competência é da PF, ó, da PF após a autorização do SINARM. Então a encontra-se errada. C. Sua concessão independe de autorização do Sistema Nacional de Arma. Errado. Volta aqui para mim, ó. Como eu falei, é aquela velha história. Preencheu os requisitos, o SINARM autoriza. Então depende, assim, ó, é indispensável a autorização de compra do SINARM, Sistema aqui Nacional das Armas, que ele vai o quê? Ele vai gerenciar as armas de fogo no território nacional. Armas de fogo de uso permitido. Por que, Max? Porque as de uso restrito são gerenciadas pelo SIGMA, pelo Sistema de Gerenciamento Militar de Armas de Fogo, que está associado ao Comando do Exército, enquanto que o SINARM está associado à PF, vinculado ao Ministério da Justiça. Então, volta aqui. Sua concessão, que independe de autorização do SINARM, errado. C. Poderá ser concedida com eficácia temporária e territorial limitada. Olha só, é isso que você precisa saber. Volta aqui. Imagina que o cara preencheu todos os requisitos, obteve o CRAF, obteve a posse. Beleza. Mas agora ele quer o porte. Se for autorizado a ele a ter o porte de arma de fogo, pode ser concedido aqui com o quê? Com eficácia territorial limitada, temporária e territorial limitada. Ou seja, ele fica sujeito a vários requisitos que devem ser preenchidos. Inclusive, pode ser aqui esse porte de arma de fogo que ele obteve para a defesa pessoal, por exemplo, pode ter aqui uma eficácia territorial e temporária limitada. Então é nesse sentido que você entende o artigo 10 aí do Estatuto do Desarmamento. Então volta aqui. Poderá ser concedida com eficácia territorial e limitada. Tá correto, ó. Gabarito, letra C. Olha só. Quando eu volto lá para a primeira questão, eu trouxe aqui um bizu para você anotar, para você não confundir aqui as informações. Olha só. PF após a autorização do SINARM. Foi o que eu falei lá na alternativa A. A autorização para o porte, ó, é para a PF após a autorização do SINARM. A autorização para a compra de arma de fogo, ó, é o SINARM. Autorizar a aquisição de armas de fogo de uso restrito, Comando do Exército. A autorização do porte de arma para os responsáveis pela segurança de cidadãos estrangeiros em visitas ou sediados no Brasil, ó, é o Ministério da Justiça. É o bizu lá, do Michael Jackson. É cidadão estrangeiro, Ministério da Justiça aí que autoriza. Expedir certificado de registro de arma de fogo de uso permitido, ó, Polícia Federal, após a autorização do SINARM. Concessão de porte de trânsito de arma para colecionadores, atiradores e caçadores e de representantes estrangeiros em competição internacional oficial de tiro realizado no território nacional, ó, é o Comando do Exército. Então foi um bizu aí que eu passei para você não confundir as informações. Então, bora aqui continuar. Alternativa D. Qual que é que diz a D? Perderá sua eficácia caso seu portador seja detido ou abordado em estado de embriaguez ou sob o efeito de substâncias químicas ou alucinógenas e seja reincidente. Olha só, essa condição aqui, ó, e seja reincidente, tá errado. Por quê? Olha só pelo fato do cara já ser encontrado aqui embriagado, portando arma de fogo, já vai poder aqui ser revogado o seu direito ao porte, por exemplo. Então o cara preencheu isso daqui tudinho, obteve a posse e depois aqui preencheu os outros requisitos para obter o porte de arma de fogo. E foi autorizado a ele a ter o porte de arma de fogo. Imagina que ele foi ameaçado. A autoridade lhe concedeu o porte de arma, só que ele estava na arma no bar. Ele estava lá com a arma na cintura, no bar, enchendo a cara, morto de bêbado. Então foi encontrado pela Polícia Militar, cheio ali de substância alucinógena, estava drogado, bêbado. Vai poder ser revogado aí o seu direito a portar a arma de fogo. Então volta aqui. Isso aqui eu estou falando, ó, desse porte que eu estou fazendo, que é para a defesa pessoal. Então, nesse caso, não precisa ser reincidente. O erro da questão é só esse daqui, ó. E seja reincidente? Não, não precisa que seja reincidente. Nesse caso aqui, eu estou falando do porte para a defesa pessoal.
Eu tenho vários tipos de porte. Volta aqui para mim. Eu estou falando, olha só, quando eu digo que o cara vai ter ali revogado o seu direito ao porte porque ele está embriagado, está drogado, eu estou falando do porte de arma, estou falando do porte de arma para defesa pessoal. Eu não estou falando de um policial militar, de um policial penal, de um guarda municipal, de um policial civil. Isso daí, ó, é o porte funcional. Esse porte é em decorrência da função. Eu estou falando do porte para defesa pessoal. O cara que precisa ali para preservar sua integridade física de uma arma de fogo e foi autorizado. Ele preencheu todo esse trâmite, foi autorizado ele até a posse e depois ele teve ali os requisitos necessários para portar a arma de fogo, andar com a arma de fogo fora da sua casa, fora do interior de sua residência. Nesse caso, essa pessoa não poderá estar embriagada aí em determinados lugares. Agora, é totalmente diferente de um porte funcional. Por exemplo, um policial militar, essa regra aqui ó, não se aplica a essa pessoa. Vai se aplicar ao porte para defesa pessoal, por exemplo. Então, guarda aí essas distinções para você não se confundir. Então, perderá sua eficácia, ó, caso seu portador seja detido ou abordado em estado de embriaguez ou sob efeito de substâncias químicas ou alucinógenas. Nesse caso, a única coisa que está errada é esse seja reincidente. E a sua concessão depende de autorização do secretário estadual de segurança pública? Errado. Errado. É aquela velha história. Precisa de autorização do SINARME e a PF vai expedir. E depois, ó, expedição pela Polícia Federal. Assinalem a alternativa que preenche corretamente e, respectivamente, as lacunas do trecho acima. Então, a gente vai ler esse trecho aqui, ó, e depois vai preencher de acordo com essa lacuna. Olha só. De acordo com as disposições do artigo 10 da Lei Federal 10.826, ó, que é o Estatuto do Desarmamento, a autorização para o porte de arma de fogo de uso permitido em todo o território nacional é de competência, ó, da PF. E somente será concedido após a autorização do SINARME. Ou seja, o SINARME autoriza e a PF expede. Quem faz a expedição aqui, quem autoriza aqui, no caso, é a Polícia Federal, após a autorização do SINARME. Então, no caso, o nosso gabarito ó, só pode ser a letra B, da Polícia Federal e depois do Sistema Nacional de Armas, SINARME. Sexta questão. A aquisição de armas de fogo de uso restrito caberá autorizar excepcionalmente, ó, quando eu falar de uso restrito está associado aqui ó, ao comando do Exército. Já quando eu falar das de uso permitido, está associado aqui ao SINARME, que está associado à PF, que está vinculado aqui ao Ministério da Justiça. Então, no caso, gabarito, ó, A, comando das Forças Armadas, não. B, comando de operações especiais, não. C, brigada de operações especiais. D, comando do Exército. Gabarito, letra D. Sétima questão. Conforme a lei número 7.826/03, no que se refere aos requisitos para adquirir arma de fogo de uso permitido, assinale ó, a incorreta. A. Inquérito e processos em andamento não impede a aquisição pelo interessado? Tá errado. Porque ó, você deve lembrar que eu falei lá no primeiro slide. Ó. Lá no primeiro slide. Cadê? Aqui. Não, apaguei aqui, mas eu desenho aqui de novo. Ó. Quando eu falei aqui, ó, para o cara ter, ele precisa preencher requisitos. E um desses requisitos ó, é ter a certidão negativa. E dentre essas certidões negativas, ele também não pode estar respondendo a processo em andamento ou a inquérito policial. Então, nesse caso, como faz parte de um dos requisitos, ele, se ele tiver que respondendo, vai estar errado. E como a questão quer a incorreta, o gabarito só pode ser a letra A. Então, volta aqui para mim, ó. Um dos requisitos é a pessoa não estar respondendo a inquérito policial ou até mesmo aqui a algum processo judicial. Então ele não pode estar fazendo isso. Caso ele esteja fazendo isso, não vai estar cumprindo os requisitos. E como a questão quer uma coisa que não faz parte dos requisitos, por isso que o nosso gabarito é a letra A. Então volta aqui, como ele quer a incorreta, gabarito letra A. B. É necessário a comprovação de idoneidade do interessado com a apresentação de certidões negativas de antecedentes criminais fornecidas pela Justiça Federal, Estadual, Militar ou Eleitoral. Correto. C. O interessado deverá declarar a efetiva necessidade da aquisição. Também está correto.
E D, o interessado deverá apresentar documento comprobatório de ocupação lícita e residência certa. Também está correto. E E, o interessado deverá comprovar a capacidade técnica e a aptidão psicológica para o manuseio da arma. Também deverá comprovar. Então, no caso, sétima questão, gabarito, letra A. Oitava questão. Para fins de aquisição de arma de fogo de uso permitido e da emissão do certificado de registro de arma de fogo, o interessado não verá ter no mínimo 35 anos de idade. Por que de cara esse já é o nosso gabarito? Porque de acordo com o artigo 28, de acordo com o artigo 28, é vedado ao menor de 25 anos, é vedado ao menor de 25 anos adquirir arma de fogo, adquirir arma de fogo, ressalvado, com exceção, ressalvado, né, os integrantes dos incisos 1, 2, 3, 5, 6, 7 do artigo aqui 6º do Estatuto do Desarmamento. A exceção dessas pessoas, os demais, é vedado ao menor de 25 anos adquirir arma de fogo. Então volta aqui para mim. Então você quer ter arma de fogo, você tem que preencher os requisitos, depois o SINARME autoriza a compra, depois a PF expede, o CRAF garante a posse. Mas veja bem, antes, quando você chega aqui para preencher os requisitos, você não pode ter pelo menos aqui a idade inferior a 25 anos. Então é vedado ao menor de 25 anos aqui ter a posse da arma de fogo, adquirir uma arma de fogo. Lógico que essa regra não se aplica a um policial militar, por exemplo. Imagina que o cara passou no concurso aos 22 anos de idade. Lógico que essa regra não vai se aplicar a um integrante aqui de um quadro funcional de segurança pública, a um policial penal, a um guarda municipal, mas uma pessoa que não faz parte aqui de um porte funcional, que deseje ter a arma de fogo, tem que ter aqui mais do que 25 anos. É vedado ao menor de 25 adquirir arma de fogo. Eu, por exemplo, eu tenho 22 anos. Eu tenho um porte de arma de fogo. Por quê? Porque eu faço parte do quadro de porte funcional e não do porte aqui para defesa pessoal, como eu explanei aqui no quadro, em que é necessário preencher os requisitos. E um requisito a mais aqui que você precisa saber também é que é vedado ao menor de 25 anos adquirir arma de fogo. Então guarda isso aí, ó, para você matar muitas questões de prova. Gabarito, letra A. B. Apresentar original e cópia do documento de identificação pessoal. Também é um requisito. C. Comprovar a idoneidade moral e a inexistência de inquérito policial ou processo criminal, por meio de certidão de antecedentes criminais das justiças federal, estadual, militar e eleitoral. Também precisa fazer isso, é certidão negativa. E a D, apresentar documento comprobatório de ocupação lícita e residência certa, residência fixa. Também precisa. Então, o gabarito da oitava questão, letra A. Nona questão, ó. Será concedido pela PF o porte de arma de fogo na categoria caçador para subsistência de uma arma portátil de uso permitido, de tiro simples, com 1 ou 2 canos de alma lisa e de calibres igual ou inferior a 16, desde que o interessado comprove a efetiva necessidade em requerimento ao qual deverão ser anexados os seguintes documentos: documento comprobatório de residência em área rural ou certidão equivalente expedida pelo órgão municipal. Tá correto, ó. Olha só, o caçador pela subsistência tem a ver aqui, ó, com ele tá morando em uma área rural, ele tem a efetiva necessidade desse porte de arma de fogo. Então, se ele preencher todos os requisitos, vai ser cedido aí a ele esse porte. Então, volta aqui, ele precisa sim de residência em área rural, original e cópia de documento autenticado, do documento de identificação pessoal, atestado de bons antecedentes. E sobre os itens acima, estão corretos quais? Todos estão corretos. Todos estão corretos. Então, gabarito da questão de número 9, gabarito letra A. Bora agora para a questão de número 10, para a gente fechar aqui o nosso raciocínio. Considerando as disposições legais do Estatuto do Desarmamento e da jurisprudência, julgue o item a seguir. De acordo com o STF, os integrantes das guardas municipais possuem direito a porte de arma de fogo em serviço ou mesmo fora de serviço, independentemente do número de habitantes do município. Olha só, essa questão está certíssima. E você deve prestar atenção no seguinte, volta aqui para mim. Ó. Olha só,
Antigamente, eu tinha um limite aqui de quantitativo de habitantes para que eu pudesse ceder o porte de arma de fogo para os guardas municipais. Isso caiu por terra, isso não existe mais, E se você for fazer concursos aqui para a área municipal, por exemplo, para a guarda municipal, muito provável que na sua prova venha uma questão desse tipo. Por quê? Porque isso se refere aos guardas municipais e é uma decisão muito recente, desse ano ainda. É uma decisão muito recente. Por quê? Porque quando eu falar do guardas municipais, do GM, ele tem direito aqui ao porte, independentemente, ó, independentemente, ele tem direito ao porte independentemente da quantidade, de habitantes, no município, independentemente da quantidade de habitantes no município. Então você precisa saber isso aí para você matar questões de prova, porque são decisões recentes aqui dos tribunais superiores. Por isso que essa questão encontra-se correta. Aqui faz parte do porte funcional. Por exemplo, um guarda municipal tem direito ao porte, um policial civil, um policial penal, um policial militar, não importa. Está entregando lá a segurança pública. Então, nesse sentido, guarda aí para a sua prova. E o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai finalizar esse vídeo e no próximo bloco aí, se você acompanhar, você vai aprender aqui com nós várias aulas aqui e questões voltadas para o tópico crimes do Estatuto do Desarmamento. Então fica com Deus, conta comigo aí nessa preparação rumo até a Polícia Penal. Tamo junto!